fiquei nervosa, fiquei ansiosa e falei, gente, então vou falar sobre ansiedade, né? Já que eu sou a rainha da ansiedade, eu vou falar um pouquinho sobre como nós podemos lidar com a ansiedade. Eu acho que mais do que nunca, a gente tem vivido tempos em que a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade. Não tem ninguém que não tenha que ter se reestruturado, se organizado nesse momento que nós estamos enfrentando. E saber lidar com a ansiedade é mais do que importante, é imprescindível para todos nós, principalmente para nós que temos família, que lidamos com uma rotina que foi alterada, a rotina de trabalho, que estamos tão, né, é tão imprevisível que pode acontecer conosco. E eu parei lá naquele versículo, naqueles versículos de Filipenses, em que Paulo dá alguns conselhos para o povo de Filipos, para os filipenses. E eu queria conversar um pouquinho sobre esses conselhos que Paulo dá lá, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Eu vou ler e depois eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Lá no versículo 4 começa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui nós temos alguns conselhos, né, que Paulo dá para o povo de Filipos e que nós podemos muito bem trazer para a nossa vida. E ele começa lá no versículo 4 dizendo, olha, celebrem o nome do Senhor, alegre-se no Senhor. Celebrar é sinônimo, né, de se alegrar. E nós, ele manda que a gente se alegre o dia todo, todos os dias. E nós devemos celebrar o Senhor com palavras, celebrar o Senhor com os pensamentos. Nós podemos celebrar o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações no dia a dia, né? E isso envolve muito o nosso trabalho, envolve a nossa família, envolve as pessoas com as quais a gente convive, né? As pessoas que a gente encontra no nosso dia, que às vezes não fazem parte da nossa rotina, né? Quais impressões que a gente tem deixado na vida das pessoas que nós não convivemos sempre? Como é que essas pessoas nos veem? Paulo diz que nós devemos sempre, sempre celebrar o Senhor, todos os dias. Isso quer dizer que nós só vamos ter dias de alegria, euforia o tempo todo? Não. Mas quer dizer que nós devemos celebrar o Senhor nas pequenas coisas, celebrar o Senhor nos nossos relacionamentos, valorizar as sutilezas do nosso dia, não se deixar levar, né, pelo amargor da rotina, que se a gente se deixar levar só pela rotina maçante, pisante, nós vamos encontrando motivos só para estar rancorosos. Mas Paulo diz, não, alegrem-se no Senhor, alegrem-se todos os dias, alegrem-se no Senhor, porque Ele está cuidando de vocês. E aí ele continua falando, lá no versículo 6, nos dando um conselho para que nós oremos. Gente, deixem que Deus conheça as suas súplicas, deixem que o Senhor conheça as suas petições. Quando a gente fala de oração, muitas vezes a gente tem a ideia, né, de que nós precisamos de um ritual para falar com Deus. Não, é uma conversa. Orar é conversar com Deus. Deus é o seu melhor amigo, é a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais te conhece. E quando eu digo que Ele te conhece, eu digo conhecer profundamente mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te conhece antes mesmo de você existir, Ele já te conhecia. Então, permita que o Senhor conheça também os seus medos, porque Deus, ele te conhece, mas Ele respeita, Ele não invade espaços. Ele te dá liberdade para isso. Ele não invade um espaço que você não abrir. Então, abra o seu coração, permita que Ele te conheça, permita que Ele te ajude a superar as suas fraquezas, te ajude a superar os seus medos, os seus anseios, permita que Ele conheça o seu coração, permita que Ele conheça as suas dúvidas, permita que Ele te ajude a viver em amor, né? E Paulo continua dizendo que se você permitir que o Senhor te conheça, se você permitir que Ele te ajude, a paz que excede todo entendimento será real na sua vida. E paz que excede todo entendimento, é bom a gente entender isso, que viver paz que excede todo entendimento não quer dizer que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter provações, que nós não vamos enfrentar dificuldades.
Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar dificuldades na nossa vida. A vida aqui na Terra, né, eu sempre falo, gente, é uma batalha atrás da outra. Você vencer uma, vem outra. E isso não quer dizer que você não possa viver em paz, porque viver em paz é exatamente isso. É você estar enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma tempestade, mas tendo certeza de que Deus está cuidando de você, sabe? Você está no meio da tempestade, mas você sabe que se você precisar, Deus vai levantar e vai acalmar a tempestade. Se você precisar, Ele vai abrir o mar para você passar. Se for preciso, Ele vai te fazer andar sobre as águas. E se não for essa circunstância, se não for a hora dele fazer isso, Ele vai te dar força para enfrentar a tempestade. Ele vai te fortalecer para te ajudar a remar e você não naufragar. O que é importante que você saiba é que Ele não vai te abandonar. E viver em paz é isso, é você ter essa consciência de que Ele está cuidando de você, de que Ele está protegendo a sua família, de que Ele está no controle de tudo. E mais do que nunca, vivendo uma pandemia, né? Porque eu até falo, gente, quem é que imaginava que no começo de 2020 a gente ia chegar em julho fazendo, né, Zoom todos os dias, reunião online, trabalhando de casa, vivendo de máscara, sem saber quando nós vamos voltar à nossa rotina. Ninguém imaginava isso. E às vezes, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, a gente se deixa levar pela ansiedade, pelo medo, mas não. Saiba que Deus está cuidando de tudo. Aprenda a viver essa paz que excede todo entendimento. E controlar a nossa ansiedade, eu acho importante pensar que para a gente controlar a ansiedade em qualquer situação da nossa vida, a gente precisa conhecer nós mesmos, conhecer as nossas fraquezas, os nossos medos, mas nós também precisamos ter consciência da natureza de Deus. Nós precisamos saber disso, precisa ter consciência disso, você precisa conhecer que Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele vai ser para sempre. Isso te dá estabilidade para enfrentar qualquer coisa na sua vida. Saber que Deus é luz, que Ele não há trevas em Deus. A natureza de Deus é luz própria. Isso te dá confiança também para enfrentar qualquer coisa na sua vida. E saber que Ele é poderoso, saber que Ele é a força do seu coração, em qualquer circunstância. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Salmos, eu vou até ler ele aqui. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então aqui fala, ainda que a minha carne está muito ligada ao corpo físico, né? Ainda que você esteja doente, ainda que você venha enfrentar o vírus, ainda que a doença chegue na sua casa, a morte, ainda que o meu corpo, a minha carne desfaleça, ou que o meu coração desfaleça, ainda que eu esteja, né, com o meu coração quebrantado, triste, ansioso, você tem que saber que o seu Deus, Ele é a força do seu coração. E Ele está te sustentando em todos os momentos. E é isso que vai te ajudar a enfrentar a ansiedade em qualquer situação. E por último, Paulo diz lá no versículo 8, né? Para a gente ocupar a nossa mente com coisas boas. Ele diz, ele lista lá, ó, com coisas verdadeiras, com coisas nobres, com coisas respeitáveis, justas, autênticas, com coisas amáveis, com coisas virtuosas. E aí eu te pergunto, o que é que a gente tem, o que é que tem ocupado a nossa mente, né? Em tempos que a gente fica tanto tempo em casa, tanto tempo com a família, assim, o que é que tem ocupado a sua mente? Quais planos que você tem feito? Em que você tem investido o seu tempo? Qual o lugar que Deus tem ocupado nos seus projetos? Quais as palavras que têm saído da sua boca aí com a sua família? Você tem dito palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Né? Quais programas, quais músicas, quais conversas, quais hábitos que você tem cultivado aí na sua casa? Tudo isso vai influenciar a forma como você vai reagir diante de uma crise, né? Em um tempo que nós precisamos tanto nos reorganizar, nos remodelar, o que tem sido prioridade para você? Em que você tem investido o seu tempo, o seu pensamento? A gente precisa aprender a refletir o amor de Deus na nossa vida e a gente precisa aproveitar o nosso tempo para ser aprimorado em amor. E a gente só vai aprender a fazer isso amando, gente, é buscando um relacionamento de intimidade com aquele que é o próprio amor. E a minha oração hoje é que para que a gente tenha esse equilíbrio, para que a gente saiba que Deus está no controle de tudo, que a gente saiba que Ele está cuidando de nós e para que a gente possa viver em paz, sabendo que Ele está no controle. E se nós colocarmos em prática esses conselhos de Paulo, que podem tanto ser agregados para a nossa vida, estarmos sempre alegres, de orarmos, de permitirmos que Deus cuide de nós, de vivermos a paz que Ele tem para a gente, de ocuparmos a nossa mente com coisas boas, com certeza nós vamos alcançar corações mais próximos de Deus.
corações menos ansiosos, corações mais confiantes no amor inabalável dele. E a minha oração hoje é essa, gente, para que a gente encontre equilíbrio na nossa vida, nas nossas emoções, para que cada dia mais a gente conheça ao Senhor e esse amor perfeito que só Ele tem por nós, viu? E orar também, né, para que Ele nos sustente, para que Ele continue nos sustentando, nos dando saúde, nos dando graça. O Gabriel sempre me conta, né, sobre cada um de vocês. Eu já conheço muitos rostinhos aqui, só do tanto que ele conversa comigo e tal. E a minha oração hoje é para que esse grupo se fortaleça a cada dia e que cada um de vocês possam encontrar equilíbrio, possam encontrar o amor do Senhor, possam viver menos ansiosos e mais sustentados no amor dele. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com cada um de vocês hoje. E aí eu não sei como é que a Tiana vai fazer, se ela vai orar, sou eu. A gente vai